Não adianta ter a melhor luz, não adianta você ter a melhor nutrição, não adianta você ter a melhor ambientação. Isso é o maior mito da história da agricultura. Muitas vezes você fazer o tal do flush não vai lixiviar esse seu nutriente que você deseja. Esse vídeo tem o oferecimento de Suruma Jardinagem, Grow Power, Gorilla Microbes, Ganza App, Flower Mind, DNA 420, Delta G. A gente já teve lá, algum tempo atrás, o primeiro bloco dessa introdução a esse tema, que é a lei do mínimo, né? Ou seja, aquele equilíbrio entre as condições ambientais, de insumo, tempo, de investimento, que você vai equalizar para chegar na melhor forma de você cultivar, sem frustração, tirando o máximo que aquela planta pode dar. Então, Tiagão, lei do mínimo, cara, explica pra galera ali, em linhas gerais, faz um resumo bem rápido do que foi aquela aula passada. A aula passada se tratava justamente a descoberta, né, que o Lei Big fez sobre a questão dos nutrientes que é essenciais para o desenvolvimento da planta. E ele descobriu que, assim, não importa o quanto que você tem de nutriente no solo, né, ou disponível para a planta. Se um desses nutrientes estiver faltando, a planta não vai chegar no resultado desejado, independente do nutriente que seja. Assim, o que vai limitar, no caso do desenvolvimento da planta, na questão nutricional, é a ausência, né, ou a quantidade menor de um determinado nutriente. É ele que vai limitar a absorção de todo o resto. Não adianta ter a melhor luz, não adianta você ter a melhor nutrição, não adianta você ter a melhor ambientação se uma dessas partes está falha, né? Então é preferível o equilíbrio entre esse global para você cultivar do que ter o top de um fator e não ter nada do outro, né, cara? Vamos dar um exemplo aqui fácil, fazer uma analogia bem fácil para o pessoal entender, né? De que adianta você não rebocar as paredes de sua casa e comprar um iPhone de 10 mil reais. Um negócio que não tá equalizado, a casa cheia de goteira, o banheiro não foi terminado, tá tudo uma zona, não botou piso, não botou nada, mas o iPhone de 10 mil tá no bolso. Será que isso seria correto? Então o que é que a gente tá querendo falar com a lei do mínimo? É você pegar o orçamento que você tem e deixar o seu cultivo equilibrado em todos os fatores que ele exige. Da luz, da iluminação, do nutriente, do substrato, do vaso. Será que você precisa comprar um vaso de feltro lá chique? Ou você pode usar aquele galão de água velho? Você vai ter que equalizar as coisas para que você consiga aquele resultado. A aula se trata disso. Como é que você vai raciocinar o seu orçamento e colocar o seu cultivo dentro do que cabe no seu bolso? Vamos lá, lei do mínimo, equilíbrio mínimo, Thiago Reis. Hoje a gente vai se focar mais especificamente na questão de nutrientes, tá ligado? Porque todo mundo aí ou tem uma iluminação foda ou tem uma iluminação ruim. Tem um baita de uma climatização no grow ou não tem. Mas independente disso, os nutrientes estão ali. Você precisa do nutriente dependente de qualquer coisa. Se você vai pro indoor ou pro outdoor. Então aqui vai se aplicar nesse sentido da gente entender a lei do mínimo em relação aos nutrientes de fato, assim, de uma forma geral, né? Porque o que acontece? Os nutrientes têm essas relações de antagonismo, ou seja, um impede com que o outro seja absorvido, ou ele tem a sinergia, que um vai potencializar a absorção do outro nutriente. Então, essa relação, ela é muito interligada entre os nutrientes. Então, a gente pode ver aí nas setas verdes, né? Por exemplo, ali, ó, o fósforo e o magnésio. Os dois se favorecem. Na ausência de um vai ficar com algum problema. E quando você tem ali, ó, né, um excesso, né, por exemplo, de fósforo ou de cálcio, pode ver que eles entram também em conflito. Um acaba inibindo o outro ali se não tiver no equilíbrio, como o fósforo também tem isso com ferro, né? O cobre com ferro, enfim. A gente tem que tomar cuidado que o excesso, às vezes, pode mais prejudicar do que a falta. E aí, Tiagão, né, Churugan, já tem sempre no começo do cultivo, principalmente, aquela ideia de que quanto mais a gente der coisa pra planta, mais ela vai se desenvolver. E aqui fica bem nítido isso, né? Porque não adianta você ir jogando ali um monte de insumo e fazendo uma mistura aleatória, porque você pode quebrar essa cadeia de equilíbrio dessas nutrição que tá ali dentro.
dentro e por mais que tenha muito nutriente ali, a planta não consegue absorver porque um tá prejudicando o outro quando deveria ser o oposto, né, Churu? Exatamente. Por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês aí do meio da nutrição. Tem alguns alimentos e algumas bebidas que se você consumir, você tem que dar um intervalo de tempo antes de consumir outra. Por quê? Porque, por exemplo, tem alguns alimentos, tá rico, um exemplo aqui, em ferro. Aí você come um alimento rico em ferro porque seu corpo tá precisando de ferro. Aí depois você toma meio litro de café, que nem eu e o Reis costuma fazer, em cima. Aí você vai prejudicar a absorção do ferro. É mais ou menos isso, ou seja, você tem que saber equalizar os nutrientes para que um não anule o outro. É mais ou menos isso, é o exemplo da nutrição. Tiagão, vamos partir agora para de fato como que esses macro e micronutrientes se comportam ali, né? Começando pelos principais ali, nitrogênio e potássio. Todos os nutrientes, eles têm uma correlação de um pro outro. O nitrogênio e o potássio, eles são fundamentais, né, para o crescimento vegetativo. Todo mundo já sabe muito bem disso, né? Todo mundo fala que nitrogênio navega, né? Dá-lhe excesso de nitrogênio. Só que, no entanto, né, esse excesso, ele pode reduzir a absorção do potássio. Daí o pessoal fala, tá dando falta de potássio, mas também o cara tá entupindo de nitrogênio a planta. Daí já acha que pode ser alguma outra coisa, né? Então, assim, por isso que na consultoria a gente começa a olhar todo o espectro nutricional que a pessoa tá usando pra gente conseguir entender esse balanço. Que a gente cansa de ver, né, Natura? O pessoal faz o seu próprio substrato, né? E ali ele mete toneladas de um fertilizante, né? 500 gramas de um fertilizante, 300 do outro, 200 do outro, e aí no final das contas, na hora que vai fazer, né, a matemática, tem ali 10 vezes mais nitrogênio do que potássio, e aí não sabe por que tá dando problema. E aí a gente até acompanha, Tiagão, isso, né, cara? Coloração de folhagem, outros sinais ali, a planta pode até travar, né? Porque daí ela para de se alimentar adequadamente, vai haver um amarelamento, aí a pessoa acha que tá faltando nutriente, carrega mais a mão aí, e aí vai por água abaixo ali aquela vida no substrato. Uma coisa que eu aprendi, né, que se a planta tá demonstrando falta de um nutriente e você tem a consciência que você está dando aquele nutriente, automaticamente não é falta do nutriente. E às vezes a gente, naquela ansiedade, não raciocina. Peraí, como é que ela tá dando falta de nitrogênio se eu tô dando aquilo para ela? Um exemplo. E ela não tá absorvendo, o problema não é no que você está dando, é por que ela não está absorvendo. E você chegar nessa conclusão, parece simples, Thiago Reis, parece óbvio, mas a gente mata muita planta nessa, de querer ficar dando aquilo que aparentemente está faltando, quando a gente tem a consciência que já está dando o suficiente. Exatamente, porque o que acontece muito é isso, né, Churu? A galera começa a dar nitrogênio, achando que tá com deficiência, tá ali entupindo, acaba reduzindo a absorção de potássio, e na verdade era uma deficiência de enxofre que estava limitando a eficiência de absorção do nitrogênio ali na planta. Veja como os nutrientes, eles estão tudo ali relacionados de uma certa forma um com o outro, e aí é o lance que a gente fala. O menos é mais, né, não, Natura? O menos é sempre mais. O cultivador iniciante, principalmente, peca por esse excesso de zelo que a gente fala. Então erra muito na rega e erra muito nessa disponibilidade da nutrição. Então o equilíbrio, a gente buscar o equilíbrio para todos os compostos aí estarem jogando junto. Tiagão, outro também que atrapalha na estrutura da planta, né, na formação de folhagem, a desenvolvimento das células vegetais, enxofre e nitrogênio. Exatamente, mas não são só eles também que participam nessa divisão celular, né, da planta. A gente vai ver agora Fósforo e zinco. os altos níveis de fósforo também podem reduzir a disponibilidade do zinco ali para as plantas. E zinco a gente sabe que é um micronutriente. Manter esse equilíbrio de uma forma sem estar em excesso, né, isso vai ajudar muito na questão do zinco. E a galera faz muito o quê? Entope a planta de fósforo, porque fósforo é bom para floração, que tem que dar fósforo, porque maconha precisa de muito fósforo. De zinco, mas por que vai dar zinco? Zinco nem é nada, nada, mas é o nada que vai causar todo o problema, né, na questão de formação de raízes, né, desse crescimento inicial da planta. É pouco, é um micro, usa quase nada, mas assim, é indispensável. Precisa ter esse equilíbrio, não pode exagerar no fósforo. O fósforo, principalmente, é um dos principais contaminantes do solo na agricultura. O fósforo é negligenciado e usado de forma abundante, sem necessidade alguma, porque tem uma baixa absorção, uma absorção lenta, então acham que dando um excesso de fósforo vai facilitar com que a planta absorva o fósforo, e nem sempre é assim que funciona. E aí a gente faz uma diferenciação do cultivo mineral e do cultivo orgânico. No mineral, então, a possibilidade de você desequilibrar ali por conta de uma solução mal feita ali, né, com proporções diferentes, vai dar total diferença. Mas até no orgânico, se você errar a mão muito ali, também pode vir a dar problema, né? O pessoal acha que orgânico não dá overfert,
underfert, mas dá overfert também. Se você não equilibrar direitinho, o que você coloca ali no solo vai dar overfert. Uma coisa que eu observo muito, às vezes o pessoal fica cultivando só no NPK puro, né? E não pensar na questão dos micronutrientes. Será que dá realmente para ficar fazendo só no 10, 10, 10 e no 4, 14, 8 sem micronutrientes? Churu, a grande real que não existe NPK sem micronutrientes. Isso é o maior mito da história da agricultura. O nutriente, o NPK, ele tá falando ali, né, no sentido dos macros, mas quando você olhar a tabelinha, tem os micronutrientes. Sempre tem algum micronutriente ali na mistura. Sais, principalmente, cultivo mineral, ele é binário. É raro, é muito raro você ter um nutriente isolado, né? Você tem, às vezes, o fisiocal. Às vezes, você encontra o cálcio isolado, o ferro quelatizado e tudo mais. O nitrogênio de amônia também, não? Não, então, é ureia. Ele é binário. Ele precisa ter outros elementos ali juntos, saca? Para poder... A questão é, qual é a relação desses micronutrientes com esses macronutrientes? Estão de acordo para o cultivo de ganja, para o cultivo de tomate, para o cultivo de alface, para o cultivo que você deseja? Essas relações, elas estão intrinsecamente ligadas ao tipo de cultura que você vai levar. Uma relação de nutrição não é a mesma do tomate ou alface. Para cannabis, cannabis é muito próximo do tomate, do morango, mas não é a mesma relação, não é a mesma coisa. E a galera se esquece muitas vezes que na agricultura o pessoal usa o 10-10-10. Tem diversas composições em que eles vão calcular e vão misturar essas entradas. Dificilmente se usa uma entrada única, entendeu, ô Churu? Você não aplica só o 10-10-10 quando você tá no cultivo mineral. Você vai usar o 10-10-10, mas você vai usar outros sais que você vai misturar ali que vão complementar os micronutrientes que não podem estar nessa composição de 10-10-10, como esses elementos às vezes não podem fazer parte desse outro. Então, assim, só podem ser unidos na hora de você fazer a diluição e o preparo. Senão acontece uma reação e eles precipitam. E quando você precipita, você não faz mais parte da solução. Vou puxar aqui um comentário do Grower K. Essa disfunção, a gente tá falando que no orgânico é mais difícil de ter esse desequilíbrio, mas mesmo assim dá. E ele fala aqui, ó, orgânico trava mudas demais, principalmente pós-germinação. De fato, né, você vê que aquela plantinha tua lá tá travada há muito tempo, investiga que esse pode ser um dos fatores aí que pode estar contribuindo para isso, né? Exatamente. E aí a gente tem aí, né, o ferro e o manganês, que eles disputam, né, a absorção. Então, assim, você tem que estar com eles muito bem ajustados, porque eles ficam competindo em quem vai ser absorvido primeiro pela planta. Alguns sintomas que esse desequilíbrio pode produzir na planta, como as folhas amareladas, a clorose ali, né? E outros também aqui, como cálcio e magnésio, que também vão dar essa diferença na estrutura celular, folhas amareladas também, né, Tiagão? Então, olha como a folha amarelada, você tem que investigar um conjunto de coisas aí, né? Exatamente. E aí é o nosso grande, cara, calcário dolomítico, né, cara? Exato. Cálcio e magnésio, que todo mundo adora. Pode botar calcário dolomítico? Pode, né? Pode botar à vontade, né? O pessoal fala ainda, né? Tem gente que fala aí bem assim, pode botar à vontade. Será mesmo? Cálcio e magnésio, eles também competem por esses locais de absorção nas raízes. Então, se houver muito cálcio, ele pode inibir a absorção do magnésio e vice-versa. Lembra que a gente tava falando? E olha que o magnésio, a gente viu que ele tem relações com outros nutrientes. E você tem que fazer uma combinação de todos eles e entender o quanto é necessário para a planta absorver e quanto é desnecessário que vai causar uma inibição ali de algum outro nutriente, né? Então, assim, um balanço aí correto, né, entre cálcio e magnésio é essencial, né, para evitar esses sintomas de folhas amareladas ou o problema na estrutura celular, né, da deficiência de cálcio, ou seja, aquela planta começando a torcer toda, né? Acha que é praga, acha que é doença e, na verdade, é só uma deficiência ali, um desequilíbrio nutricional. Ele está ali, né, no solo, mas não está numa relação adequada com os demais nutrientes. E aí é a questão toda, né? Porque, ó, o cálcio também tá ligado com o potássio, né? E essas altas concentrações de potássio vai dificultar a absorção do cálcio, né? Ô, Tiagão, então, mas assim, como é que a gente faz, por exemplo? Porque se é um cultivo mineral, é só você refazer a tua solução, equilibrar esses nutrientes e voltar a alimentar. E no orgânico, eu consigo salvar numa possível desequilíbrio ali dessa nutrição? Pesei na mão, tô sentindo a planta travada ou com algum sinal ali de amarelamento. Aí, velho, é a questão da composição. Você tem que entender qual foi a composição inicial desse solo. Não é à toa que na agricultura convencional, podemos dizer assim, que antes de se começar qualquer cultura, o primeiro passo que o agricultor faz é uma análise de solo. Porque a partir dessa análise de solo, ele vai saber qual é a quantidade adequada de cada nutriente que ele vai ter que colocar ali, introduzir ali no solo para fazer a determinada cultura que ele deseja. Você entendeu?
entendeu? Então, assim, esse é o ponto, é o pulo do gato do kit Suruma, né? Porque você já começa certo. Então a galera às vezes tenta pegar o kit Suruma e usar apenas partes desses ingredientes. E aí tenta suprir, aumentando uma determinada quantidade de um nutriente para poder suprir a ausência de outro. Só que isso, na verdade, é um erro. É justamente você vai causar esse desequilíbrio aí, porque o outro nutriente que às vezes você não está usando, ele tem um tempo de disponibilidade totalmente diferente daquele que você está usando. E dá aquele nutriente que disponibiliza de forma rápida, de forma mediana, né, e de forma lenta, né? Ou seja, que vai demorar mesmo para fazer essa liberação. Esse que é o grande lance, é você ter esses 3 pontos de nutrição. Os nutrientes não são substituíveis, na verdade, tá ligado? Essa é a grande verdade. Você só precisa fazer uma dosagem adequada e sem excesso, porque o excesso, cara, muitas vezes você fazer o tal do flush não vai lixiviar esse seu nutriente que você deseja. Pode lixiviar todos os outros. Todos os outros. Aí desequilibra total mesmo, né? Aí pode desequilibrar total mesmo, né? A dúvida aqui do Carlos, rapaziada, a última, na consultoria, é um tira-dúvidas individual ou é um grupo e o pessoal lá se ajuda? Cara, a consultoria é uma família, Carlão. Toda quarta-feira, das 8 às 10 da noite, que vai até às 11, né? A gente nunca fica até às 10. E de sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, a gente faz aí os encontros, né? Então fica um grupo ativo no WhatsApp, por lá a galera vai mandando as dúvidas durante a semana e aí nesses encontros a gente faz aquele resumão, monta o plano de cultivo para a próxima semana. E aqui, Tiagão, acho que o mais legal, além dessa oficina individualizada, a experiência de você ver outros cultivos, trocar informação com outros cultivadores, também agrega muito valor, né, cara? Exatamente, mano. E já que você falou da quarta, que estica um pouco mais, eu vou falar da sexta, que é onde eu tô mais também presente ali na sexta, que a gente começa às vezes um pouquinho antes e vai também um pouquinho depois. Você ainda tem tempo, velho, pra ficar trocando ideia, poder falar do seu cultivo, né, fazer essa troca de experiência, a galera pode ficar na sala até a hora que bem entender, tá ligado? Então, assim, é uma oficina grower que a gente fala, não é consultoria, não é mentoria, é uma oficina grower, onde todo mundo aprende com todo mundo, com o cultivo de todo mundo. Esse que é o mais interessante de tudo. Tem mais, se você não tem tempo da reunião de quarta, não tem tempo para ir para a reunião de sexta, você vai poder gravar o seu vídeo detalhado, entendeu? Fala, olha, eu quero a consultoria do senhor Mr. Thiago Reis aqui. Thiago Reis, qual é o meu exercício para essa semana? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que mudar? Eu só tenho R$50 aqui para comprar insumo. Me ajuda. O que é que eu vou comprar? O que é que eu vou fazer? Thiago Reis vai estar ali. Churu, vem aqui, me dá uma dica. Chico, Natura, você vai poder escolher quem da bancada você pode marcar para poder falar. Se você estiver na reunião, você vai poder ligar a câmera, mostrar, olhar o cultivo dos amigos e aprender também. Então pode estar na reunião, trabalho, horário, família, enfim, vai ter esse atendimento personalizado também